Se existe um projeto que existe uma real possibilidade de fazer 10 vezes, multiplicar 10 vezes os valores atuais, é a Polygon Matic. Ela está extremamente desvalorizada desde a sua atualização. Isso vem por consequências de mudanças do seu tokenomics na sua última atualização, mas existem alguns gatilhos que podem fazer o preço do token POL, o antigo Matic, se valorizar em 2026 e para os próximos anos. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa do token POL, quais que são as narrativas e os possíveis gatilhos de preço que a gente pode ter, e 3 cenários para o ano de 2026. Pessimista, neutro e otimista. Então, se você investe em Polygon ou está pensando em colocar na sua carteira em 2026, você precisa assistir esse vídeo até o final, que com certeza é um dos mais importantes que você vai ver. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinet e bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe e o meu canal é o Descomplique. Nesse vídeo eu estou aqui a convite da Coinext para a gente fazer uma análise completa sobre o token POL. Esse token que anteriormente se chamava Matic e teve uma atualização que mexeu bastante com o tokenomics, com a estrutura do token, com a usabilidade em si do token POL, e isso ocasionou em todas essas mudanças, principalmente no preço do projeto. Eu vou pedir o time da Coinext para compartilhar a minha tela. Olha só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o token POL está a 10 centavos de dólar, token que já chegou a valer 3, 4 dólares por unidade, está enfrentando uma queda enorme pós a sua última atualização. Mas apesar de nós estarmos vendo essa queda, tem algumas métricas ainda que a gente consegue analisar interessantes aqui no próprio CoinMarketCap. Por exemplo, mesmo com essa alteração, com essa mudança, o número de holders ele não diminuiu, pelo contrário, ele tem aumentado ao longo do tempo, mesmo a sua capitalização tendo diminuído. E um ponto extremamente relevante para a gente falar é que o top 10 da Polygon tem quase 80% do projeto. Então isso aqui é uma red flag gigante quando a gente fala em projetos, né, tokenomics. E por que é interessante a gente analisar esse tipo de indicador? Com a alteração, com a mudança, com a atualização que a gente teve, o token da POL, né, o token da Polygon, ele se tornou inflacionário. Então a gente vai ter desbloqueio de tokens ao longo do tempo, ali a meados de 2033, final de 2033. Então nós não temos mais um token que tem sua inflação controlada. E por que a gente teve essa mudança, né? Isso aqui é uma frase que foi dita pelo CEO da Polygon, que mostra um pouco o caminho que a Polygon pretende seguir com essa atualização, né? Então a tradução seria ao tornar os pagamentos em blockchain invisíveis de usuário para o usuário, integrados à experiência de pagamentos, né? Oferecendo velocidade, eficiência, custos mais interessantes. Nós estamos vendo, né, o futuro das finanças unfold, se desenrolarem, começando a entender melhor essa visão de longo prazo da Polygon de se tornar uma blockchain focada em pagamentos, ou que tem seu produto principal como pagamento, mas se tornar um hub completo de soluções ali voltadas para transações do dia a dia. A gente começa a entender um pouco dessa necessidade de atualização do projeto e principalmente quais que são os clientes ou as empresas ou as instituições que estão utilizando a Polygon. Voltando aqui para a minha tela, a gente consegue ver por que essa atualização é extremamente crucial para esse futuro que a Polygon tem no mercado cripto como um todo. Eu vou mostrar para vocês um dos maiores projetos do mercado cripto como um todo, que é a Polymarket. A Polymarket não foi o primeiro, mas foi um dos que teve maior sucesso em desbravar o mercado de apostas dentro de blockchain. Eu não estou falando apostas tipo tigrinho, não, tô falando aposta nesse sentido de você colocar dinheiro nas eleições presidenciais, a ponto disso virar indicador ou métrica de probabilidade de vencer o Super Bowl, da guerra contra a Ucrânia, a Rússia, eleições do Trump, Copa do Mundo, tudo isso você consegue colocar seu palpite dentro da Polymarket. Eu não estou fazendo propaganda dela não, só estou falando que isso aqui tudo roda em cripto e foi construído dentro do ambiente da Polygon pelas baixas taxas que a Polygon oferece para esse tipo de serviço. Agora o pessoal da Polymarket já está construindo a sua própria blockchain para transacionar o seu serviço dentro dela, mas além deles a gente tem algumas empresas com a Polygon, Nike, Starbucks, o Mastercard, né, o cartão Mastercard, a Adobe,
a Meta, Adidas, Mercedes, Google Cloud, todas essas empresas estão molhando o seu pezinho na Web3 com a Polygon, que já mostra o seu lado mais institucional. Quando uma empresa quiser migrar para dentro de blockchain, a Vale quer melhorar a sua cadeia de suprimentos, seu supply chain utilizando blockchain, qual empresa que provavelmente ela utilizaria? Se a Petrobras quisesse ter mais eficiência nos seus processos utilizando blockchain, talvez a rede hoje que está mais preparada para receber esse tipo de infraestrutura e fornecer esse tipo de serviço para essas empresas de grande porte no mundo inteiro é a Polygon. Por isso que ela tem tanto esse potencial. Olha só que interessante essa notícia aqui, que a Nubank está construindo a sua própria moeda digital utilizando a Polygon. Então, empresas tradicionais que estão atrasadas, que não estão dentro do mercado cripto, elas vão migrar para dentro de cripto. Provavelmente elas vão escolher uma estrutura cripto que a Polygon já oferece para essas empresas. Então, quando qualquer grande empresa, Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim, qualquer varejista que vocês conhecerem, a Van, quiser criar sua própria moeda ou quiser trazer algum tipo de benefício ou NFT, como a Nike fez, a Polygon seria o projeto mais interessante. Ela tem ali o melhor processo de onboard para as empresas tradicionais migrarem para dentro da blockchain. E ela também se tornou a segunda maior blockchain focada em jogos. Ela fechou uma parceria com a Immutable X, então já tem alguns jogos, eu vou mostrar aqui para vocês, que esse aqui eu achei muito interessante. Assassin's Creed já tem um processo de compra de NFT integrado dentro da rede. Pode ser que a narrativa de blockchain games não está em alta, mas quando isso voltar, ou então melhor, quando o mercado de jogos entender que o mundo inteiro está migrando para blockchain e o projeto que está melhor preparado para atender essa demanda que pode vir do mundo real para dentro do mundo cripto, é a Matic, é a Polygon, e ela pode se beneficiar muito disso. E até o próprio sistema financeiro, quando a gente olha aqui, Mastercard oferecendo carteiras de autocustódia dentro do mercado tradicional, utilizando ali, ó, Polygon Labs. Mais uma vez, a Polygon trazendo uma parceria de peso, a gente está falando da Mastercard, para fazer suas carteiras de autocustódia. Então, novamente aquelas empresas do mundo tradicional, das finanças tradicionais, que estão tentando migrar para dentro de blockchain, utilizando toda a infraestrutura da Polygon. Então, nesse passo, a gente começa a entender que a Polygon, apesar de ela ter tido esse declínio tão grande do seu token, essas possibilidades de ganho que a gente tem dentro desse projeto ainda não estão precificadas, porque o token Matic, o token anterior, ele deixou de ser um token simplesmente para pagar taxas da rede, para se tornar um token Pol, que tem real utilidade para diversos validadores, que pode garantir segurança para diversos app chains, como bancos, como varejos, como jogos, e receber taxas de todos esses aplicativos rodando dentro da rede da Polygon. Então, muito interessante essa mudança, mas o mercado ainda não enxergou isso. Talvez porque, historicamente, a Polygon sempre foi considerada um beta para o Ethereum, e o Ethereum, como ele está em queda também, a gente bateu o time high e voltamos novamente abaixo dos $3.000 por unidade, o token Pol pode estar sofrendo por isso. Aí, voltando aqui para minha tela, eu tenho uma tese para a Polygon, para a GG Layer, né, que é um agregador de diversas blockchains, para onde nós podemos chegar com o token Pol para 2026. Então, assim, a tese primeiro é que o token deixou de se tornar um token simplesmente para pagamento de taxa, para se tornar um token extremamente produtivo e escasso, e a gente tem 7 gatilhos de valorização esse próximo ano, que se eles acontecerem, a gente tem o melhor dos cenários, não só para 2026, mas avançando nos próximos anos também. Primeiro é sucesso da AGG Layer, então vários projetos com sucesso dentro da rede utilizando a Polygon, a escassez do seu supply, então um choque de demanda, algum jogo viral, né, algum projeto, vamos colocar, por exemplo, o próprio GTA 6 que está para ser lançado em blockchain, utilizando a Polygon, por exemplo, traria algo muito interessante. A gente pode ter também um volume considerável da Polygon sendo utilizado uma L2 da Ethereum, com a alta da Ethereum, a adoção institucional ou o próprio ETF focado em Polygon, e também os investidores descorrelacionando
a Polygon da Ethereum, mesmo com a Ethereum que é da Polygon, ela entregando todos esses projetos aqui de cima, né, esses gatilhos, e principalmente, né, o macroeconômico, ano de 2026 ser um ano com expansão monetária, com liquidez para os projetos. Então tem 3 cenários aqui. Um pessimista, onde o mercado ignora toda essa performance, esses novos projetos, o Bitcoin também vai em queda, a gente tem um ciclo de 4 anos de queda do Bitcoin, a gente teria ali pelo menos 50% de queda, na minha opinião, ou se manteria exatamente do jeito que está. Num cenário mais neutro, né, a gente teria uma recuperação saudável do token Pol, que caiu bastante, voltando ali para os seus 45 centavos de dólar, é o que eu acho mais provável de acontecer, e a gente tem uma explosão de adoção, principalmente se a gente tiver algum super aplicativo ou uma demanda muito grande ali da Mastercard ou a Visa, vários pagamentos tradicionais utilizando a Polygon, outras empresas, e principalmente, né, o GTA 6 ou algum outro projeto dessa magnitude utilizando a Polygon para fazer processos de compra e venda de NFTs dentro em blockchain. A gente teria ali até 80 centavos a $1,50, $2 ali, eu não acho que passe mais disso, mas esse aqui é um cenário totalmente voltado para aqueles gatilhos que eu falei. Se nós cumprirmos aqueles gatilhos que foram desenhados, a gente pode chegar até nesse valor ou passar esse valor. Se nós não tivermos aqueles gatilhos, e tivermos um ciclo de bear market, se nós tivermos aquele ciclo de queda de 4 em 4 anos, a gente pode ver o token ainda caindo mais 50% do valor atual de algo que já caiu muito. Eu particularmente já tinha uma posição na minha carteira muito mais relevante de Polygon, sou investidor até hoje do projeto, porque tá lá, eu tenho uma tese de que eu acredito que à medida que as empresas do mundo tradicional forem migrando para cripto, a Polygon ela vai ganhando mais espaço e o mercado vai começar a precificar para cima os valores que temos hoje. Mas lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos e que essa é a minha visão, não necessariamente a visão da corretora, mas deixa aqui para mim nos comentários se você tem um token Polygon, qual que é o seu preço médio e se você acredita que a gente pode ainda ver valorização desse projeto para o ano de 2026. Eu acredito que sim, mas tem alguns gatilhos que a gente precisa resolver ali para ver até que ponto a gente consegue subir com esse projeto. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinex. Muito cuidado para se investir em altcoins, mas tem algumas altcoins que já vão começar a dar alguns sinais de entrada para a gente. Eu acredito que esse é o caso da Poly. Abraço e até a próxima.